a gente começa. Bom, pessoal, então a PCR, né, significa reação em cadeia da polimerase. É uma sigla que vem do inglês Polymerase Chain Reaction, ou seja, que significa, né, a reação em cadeia dessa polimerase, e é uma técnica de biologia molecular que tem o intuito de amplificar uma única ou ali cópias de um pedaço de DNA. E o processo aqui vai se basear na replicação do DNA que ocorre em vivo, né? Só que aqui a gente manipula, né, através dos recipientes utilizados, dos reagentes, né? A gente vai ver o passo a passo dessa técnica, né, que tem algumas peculiaridades, mas o princípio envolvido é uma técnica que tem ali uma certa analogia à replicação do DNA que ocorre em vivo, né? Então, a PCR vai ser uma técnica que é rotineira em laboratórios de biologia molecular, é uma das principais técnicas utilizadas para esse princípio, principalmente quando se quer ali amplificar um determinado fragmento de DNA ou RNA. Aí a gente consegue fazer até bilhões de cópias dessa região específica, né? Então, essa região do DNA que vai ser amplificada pode ser ali qualquer fragmento que seja um objeto de interesse desse pesquisador. Então, por exemplo, pode haver um gene, né, cuja sua função o pesquisador queira compreender, ou então até mesmo um marcador genético utilizado ali por cientistas forenses para correlacionar um DNA ali de uma cena de um crime com os possíveis suspeitos, né? Então, a PCR, né, ela tem inúmeras aplicações, né? Tendo que o seu criador, que tem, né, como sobrenome Millis, ele criou essa técnica lá no início da década de 80, né? E com o seu aprimoramento, né, ele tornou-se uma técnica automatizada, né, que no início era uma técnica ali mais arcaica, né, que demandava ali mais tempo, e através da sua automação, né, 10 anos depois, lá em 93, ele recebeu o Prêmio Nobel em Química pela descoberta da técnica e pelo seu aprimoramento, onde ele automatizou a técnica, otimizando os resultados, né, facilitando a sua execução, e desde então a sua criação, né, ela vem sendo amplamente utilizada em diversas áreas. Então, aqui, algumas dessas aplicações. Para identificação de polimorfismos, que é quando se tem variações nas sequências de DNA, a genotipagem, né, envolvendo também princípios genéticos, quando se quer fazer detecção de micro-organismos e também na identificação de possíveis doenças genéticas, né, quando se tem principalmente voltado ali para o aconselhamento genético, né, quando o casal ele decide ali, né, por meio dessa probabilidade de uma possível doença ali na sua prole, né, quanto ao consentimento ou não da procriação. Então, a PCR ela tem inúmeras, né, aplicações, considerando, né, a sua importância aqui para a biologia molecular. Então, o que a gente precisa, né, para fazer a PCR? Então, aqui a gente tem a representação desses constituintes que são necessários e obrigatórios para que a reação ocorra. Então, aqui à direita tem um tubinho, né, com esses componentes. Então, primeiro, né, a gente precisa da amostra contendo esse DNA, né, porque se não tiver uma amostra, como que a gente vai amplificar, né, identificar ali os primers adequados para aquela reação,
né? Então, primeiro de tudo, a amostra contendo ali aquele DNA de interesse a ser amplificado. Depois, a gente precisa dos primers. Oi, o Felipe pediu para voltar ao slide? Sim. Esse aqui é inicial, Felipe? De introdução? Por nada. Então, aqui relacionado a esses componentes, né, que são necessários, a amostra, né, onde a gente quer amplificar aquele DNA. Segundo, os primers, ou seja, para que a DNA polimerase atue, né, lembrando lá da replicação, precisa de um primer. Então, aqui, para cada reação de PCR, nós utilizamos um par de iniciadores, sendo um primer senso e um primer antissenso, né? Considerando que a gente tem ali o DNA em dupla fita, né? Então, uma fita vai ser 5', 3', e a de baixo, né, é antiparalela, ou seja, 3', 5'. Então, a gente precisa, né, dessas duas conformações de primer, uma para se ligar em uma fita e o outro para se ligar na outra fita. Na sequência, os nucleotídeos, né, que são representados pela sigla DNTPS, é onde tem todos os nucleotídeos, né, considerando as diferentes bases nitrogenadas. Né, nós temos 4 possibilidades, né, que é adenina, timina, citosina e guanina. Então, todos esses nucleotídeos, né, eles serão inseridos. Na sequência, a enzima TAC, DNA polimerase, aqui representada em verde, que é responsável por adicionar ali, né, cada nucleotídeo, fazendo seu pareamento. E para finalizar, né, uma solução contendo tampão, água e cloreto de magnésio, né, uma vez que esse cloreto de magnésio, ele é um cofator ali para que a enzima TAC DNA polimerase atue, né, e realize a sua função. Felipe, você perguntou como se consegue os primeiros componentes, no caso, você está se referindo à amostra? Então, a amostra ela pode ser qualquer uma, desde que contenha ali um fragmento de DNA. Por exemplo, em alguma cena de crime, que é muito comum, recolhe-se ali fios de cabelo. Então, extrai-se ali desse fio de cabelo o DNA. Mas pode-se utilizar também a amostra sanguínea ali do soro, né? Então, qualquer vestígio, digitais também, qualquer vestígio que se tenha ali a presença de DNA, entra aqui dentro da amostra. Né? Por isso que eu não especifiquei qual, porque existe, né, uma infinidade de amostras biológicas, desde que se tenha ali o DNA, porque é o foco aqui da PCR. O que a gente quer? É amplificar esse DNA. Porque se, por exemplo, a gente colocar aqui uma amostra que não contenha um DNA, a gente não vai ter uma amplificação. Né? Então, essa amostra, ela pode ser várias, desde que se tenha a presença ali de DNA. Então, essa amostra é o único, né, que a gente vai ter ali de diferente dos demais. Todos os outros aqui componentes, né, os iniciadores, os nucleotídeos, eles são comprados em kits. Então, o único que vai ser ali diferente, que vai ser, né, a partir de um paciente, um indivíduo, vai ser essa amostra de DNA. Todos os outros componentes, né, eles são comprados, né, a partir
de várias marcas que a gente tem disponíveis de laboratório, né? Eles são comprados em kits. Os iniciadores também, porque eles são... Aqui a gente está fazendo uma amplificação, né, que é in vitro. Então, seria muito difícil tirar em vivo esses iniciadores, que é o que a gente tem no nosso organismo, né? Então, para facilitar, né, porque a gente vai ver que aqui tem algumas características diferentes da replicação normal, né? Porque aqui é somente uma enzima envolvida, a gente controla as temperaturas. Então, esses iniciadores, né, que são os primers, eles são disponíveis comercialmente. E é muito interessante, né, depois eu vou até encaminhar vocês, é que existem sites onde a gente faz o nosso próprio iniciador, né? Vamos supor que vocês estão realizando uma pesquisa, vou dar um exemplo aleatório. Na leucemia mieloide crônica, né, é uma doença hematológica, mas que tem ali uma origem genética, né, que tem uma translocação. Então, vocês querem, né, replicar aqui in vitro uma determinada sequência do fragmento do DNA onde tem essa translocação. Então, existe uma base de dados, né, gigantesca, onde a gente tem esses primers já disponíveis. E se por acaso, né, a gente não encontrar o primer de interesse, a gente pode desenhá-lo, né? E como então que se desenha? A partir daquele pareamento, né? Um primer, ele pode ter até 20 nucleotídeos. Então, vamos supor, por exemplo, uma sequência de AAG. Então, a gente vai ter que o primer vai ser, né, o pareamento complementar. Então, a gente pode desenhar esses primers desde que a gente tenha ali a sequência do filamento molde, né? Porque é controlado, né? A gente não vai comprar ali um primer aleatório sem saber se ele funciona para essa amostra de DNA. Então, é tudo muito bem controlado, né? Tem um alto rigor, porque senão, né, viraria uma bagunça e a gente não saberia, né, se de fato ele está amplificando aquele fragmento de interesse, né, para a gente ver o resultado final lá na eletroforese. Então, a amostra de DNA a ser testada, ela vai ser proveniente de algum indivíduo, né, de algum paciente, e todos os outros componentes, eles são vendidos, né, comercialmente, através de marcas, né, de laboratório. Então, aqui nesse próximo slide, a gente tem o equipamento, que é onde vai fazer todas as reações da PCR. Ele é conhecido como termociclador. Então, aqui tem uma representação, né? Hoje no mercado a gente tem várias marcas, né, trabalhando com esse sistema automatizado. Então, é um equipamento ali simples, né? Ele ocupa pouco espaço no laboratório, mas tem uma importância, né, fundamental para que ocorra as reações. Então, como o seu próprio nome já indica, o que termociclador, né, esse prefixo termo indica que a gente vai ajustar ali temperaturas para cada ciclo da PCR. Então, o termociclador, ele possui um bloco térmico ali com espacinhos para cada tubo da reação, né? Ou seja, esse tubinho aqui, que a gente viu no slide anterior, né? A reação vai ocorrer toda aqui no seu interior, dentro aqui do equipamento, né? Então, a gente não visualiza a reação. Então, esse termociclador, ele vai ser responsável por aumentar e diminuir a temperatura de acordo aqui com a programação que vai ser
né, realizada ali pelo profissional que está executando a técnica. Então, aqui dentro do termociclador, que ocorre essas reações da PCR, e ela é dividida em 3 etapas, sendo que cada etapa pode repetir ali de 20 até 40 ciclos. Então, por isso que é uma técnica com o intuito de aumentar ali o número de cópias do DNA a ser estudado. Então, sendo elas, a primeira etapa vai ser a desnaturação, a segunda etapa, o anelamento, e última etapa, a extensão. Então, o profissional responsável por executar a técnica, né, ele programa todo esse equipamento aqui para quantos ciclos ele deseja. Né? Então, se ele querer, por exemplo, 30 ciclos, então aqui essas 3 etapas, elas vão ocorrer sequencialmente em 30 vezes. Né? Então, tudo isso é programado aqui por esse equipamento, né? O profissional ele vai, programa e ele vai, né, de forma automatizada, realizar as 3 etapas em 30 ciclos. Então, aqui na sequência, a gente tem as principais características que vão ocorrer em cada uma delas. Então, a primeira etapa é a desnaturação. Então, vai se ter o aumento da temperatura, geralmente acima de 90 graus, né? Fica entre 94, 96 até 98 graus. Então, essa alta temperatura, ela tem o intuito de separar ali a dupla, né? A dupla hélice com o rompimento das pontes de hidrogênio, que são ligações fracas. Então, elas são ali rompidas em razão da temperatura elevada. No entanto, as outras ligações que são mais fortes, né, entre as moléculas de fosfato e de desoxirribose, elas vão permanecerem intactas. Então, aqui essa desnaturação, a gente está manipulando in vitro um determinado fragmento de DNA para que eles se separem, né? Em vivo, nós vimos que esse processo é mediado por enzimas, né? As topoisomerases e as helicases vão atuar nessa fase. Aqui, para a PCR, como a gente está manipulando, né, in vitro, essa desnaturação vai ser em razão do calor. Então, uma temperatura acima de 90 graus vai ser responsável por separar essa dupla hélice de DNA. Então, a primeira etapa recebe o nome de desnaturação. Já a segunda etapa se chama anelamento. É onde ocorre o anelamento dos primers. Né? A gente viu que se utiliza um par, né, de primers, um vai ligar em uma fita e o outro ligará na outra fita. Então, aqui a gente vai ter uma diminuição da temperatura, então tem-se um resfriamento para ali entre 50 ou 65 graus. Né? A exatidão dessa temperatura vai depender do primer. Então, né, os primers é a mesma coisa que os iniciadores. Né? Então, quando a gente compra o kit, aí vem todas as informações falando, olha, né, esse primer ele tem a sua atividade ótima na temperatura de 50 graus. Aí um outro primer vai ter na temperatura de 65. Então, o que vai determinar essa temperatura de anilamento, que pode variar entre 50 e 65, vai ser o primer utilizado. Então, isso depende do comprimento e da sua sequência. Lembrando que os primers são fragmentos ali curtos de DNA que podem ter até 20 nucleotídeos. É eles que vão sinalizar onde a DNA polimerase vai fazer ali a sua replicação.
Então, como que eles atuam? Os iniciadores, né, ou primers, eles vão se ligar às extremidades da sequência alvo, marcando onde deverá conter a amplificação do DNA. Numa reação de PCR, são incluídos 2 primers, um para cada cadeia simples de DNA que foi produzido durante o passo de desnaturação. Então, a sequência, né, ela obedece essa ordem. Primeiro, desnaturação acima de 90 graus. Segundo, anelamento, com uma temperatura que pode variar de 50 a 65 graus Celsius. E a nossa última etapa vai ser a extensão, que vai ser a atuação de uma enzima chamada TAC-DNA polimerase. Né? Então, vamos ver aqui o que ocorre na última parte do ciclo da PCR. Então, nós temos o anelamento, né? Os primers já se ligaram. A última etapa vai ser a ligação da enzima, né? DNA polimerase. Aqui a gente vai ver que ela tem uma pequena diferença com a nossa DNA polimerase, que aqui ela tem esse prefixo TAC. Então, aqui a gente vai ter uma mudança também de temperatura, ela vai se elevar a aproximadamente 72 graus Celsius, e assim, essa enzima TAC-DNA polimerase vai iniciar a replicação das novas fitas de DNA. Então, pessoal, esse processo, ele só é possível a partir da identificação ali anterior dos primers. Sendo assim, né, a TAC-DNA polimerase, ela vai ser responsável por ir ligando ali cada nucleotídeo complementar à sequência alvo, né, utilizando ali os DNTPs, né, que são todos os nucleotídeos que foram ali adicionados no preparo da reação. Ou seja, tá tudo ali dentro já daquele tubinho, né, o tubo de ensaio, ali representado por um Eppendorf, onde ocorre toda a reação. Então, o termociclador, que é esse equipamento aqui, pessoal, antes da reação, né, o profissional ele vai programar essas temperaturas, que elas devem ser exatas para que a reação ocorra de forma adequada. Então, a gente tem uma desnaturação acima de 90 graus Celsius, para que haja a separação, né, da dupla fita de DNA. Depois nós temos o anelamento, que diz respeito ali aos primers, que vão se ligar em fragmentos específicos, em uma temperatura que pode variar de 50 ou 65 graus Celsius, né, de acordo com a escolha desse primer. E para fechar o ciclo, a extensão, que ocorre na temperatura de 72 graus Celsius, onde a enzima TAC-DNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos. Então, pessoal, né, eu faço uma perguntinha a vocês, né? A gente viu que na replicação in vivo é a nossa enzima que faz, né, essa etapa importante da replicação é a DNA polimerase. Por que vocês acham que aqui na PCR nós não podemos utilizá-la para esse princípio? Né? Ou seja, por que nós não podemos utilizar a DNA polimerase do nosso organismo para a técnica aqui de PCR? Olha, a Lara respondeu porque senão desnatura ele. Vocês concordam com ela? Porque se utilizar a DNA polimerase do nosso organismo,
O Felipe correlacionou as altas temperaturas É isso mesmo, pessoal, né? Porque no nosso organismo, né, essas temperaturas, elas são inimagináveis, né? 72 graus Celsius desnaturaria, né, com certeza a nossa DNA polimerase. Então aqui, né, como que eles fizeram para que não ocorra, né, essa desnaturação? Essa enzima ataque Felipe, não era só enzima não, né? Desnaturaria tudo. Então, gente, essa TAC polimerase, ela foi isolada de bactérias que sobrevivem naquelas águas termais, né? Então, elas têm uma atividade ótima de ação em altas temperaturas. Então, essa enzima, ela recebeu esse nome de TAC, né? O T aqui é de termos e aqui o AC é de aquáticos. Então, fizeram, né, essa referência em relação, né, ao habitat dessas bactérias, onde foram isoladas essa enzima de DNA polimerase, que obtiveram, então, a partir, né, dessas regiões de águas termais. Então, essa DNA polimerase, ela não é desnaturada. Ela mantém-se uma boa estabilidade e atividade ótima de ação nessa alta temperatura, né? Então aqui nesse slide a gente tem uma representação de como que é o ciclo da PCR. Então aqui na primeira etapa a gente vai ter a desnaturação, depende desse tamanho do fragmento. Aqui a gente está vendo um fragmento pequenininho, né? Se formos contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem-se 10 nucleotídeos. Para que haja a desnaturação de 10 nucleotídeos, gasta-se ali de 20 a 30 segundos, aproximadamente, através de uma temperatura acima de 90 graus, né? Podendo variar entre 94 até o máximo de 98 graus. Então, aqui a gente está tendo a primeira etapa dentro de um ciclo da PCR, que é o rompimento das pontes de hidrogênio. Então, aqui, para a PCR, isso é feito por meio do calor, onde as ligações de hidrogênio, né, elas são consideradas ligações fracas, sendo assim, elas são rompidas por meio dessa alta temperatura. Então, primeira etapa, ok. Segunda etapa vai ser o anelamento. É onde os primers ou iniciadores ali entram em ação. Então, aqui a gente pode ver na cor laranja, é um primer constituído de 3 nucleotídeos. Então, aqui ele vai, né, fazer esse pareamento, que é onde sinaliza onde a TAC DNA polimerase vai finalizar essa replicação. Então, é necessário um par de iniciadores, porque um se liga em uma fita aqui simples e o outro se liga na fita antiparalela. Então, por isso, a necessidade de 2 primers. Considerando esse pequeno fragmento, isso leva de 30 a 60 segundos. Então, aqui é o anelamento dos primers em uma temperatura que pode variar de 50 a 65 graus Celsius. Né? Então, é importante ver lá no kit, né, o fabricante desse primer, qual a temperatura que ele vai estar sinalizando, onde esse iniciador vai ter a sua melhor atividade. Então, segunda etapa concluída. E, por fim, a terceira etapa vai ser a extensão, onde as enzimas TAC, DNA polimerases, que foram aquelas isoladas, né, das bactérias que são termorresistentes, em uma temperatura de 72 graus Celsius, elas vão, né, através da indicação dos primers, elas vão prosseguir ali na replicação, né, considerando a fita molde.
Então, aqui a gente tem a representação de um ciclo apenas. Considerando que a PCR a gente pode programar ali o termociclador até 40 ciclos, né? A PCR é uma técnica ali exponencial. Então, aqui a gente tem um ciclo, onde uma fita deu origem a duas. No segundo ciclo, nós teremos duas fitas, dando origem a 4 novas fitas. No terceiro ciclo, serão 4 fitas, dando origem a 8 novas fitas e assim por diante. Então, pessoal, isso tudo que ocorre, a gente não consegue, né, visualizar a olho nu. São reações que ocorrem aqui dentro desse tubinho. No entanto, é importante ali ter o cuidado, né, a atenção de se colocar todos os componentes. Então, a amostra biológica contendo DNA, os iniciadores em par, os nucleotídeos, para que haja o pareamento, a enzima TAC-DNA polimerase, para realizar esse pareamento, utilizando aqui os nucleotídeos, e a solução ali tampão de água e cloreto de magnésio, que é onde vai ocorrer todas as reações. Então, coloca-se, né, todos esses componentes, programa-se esse termociclador, né, com as temperaturas ali adequadas, né, para cada ciclo, e programa por quantas vezes vai ocorrer ali esses ciclos, né? Então, isso depende do que está querendo ali se analisar. Então, pessoal, se, por exemplo, por algum descuido, né, o profissional colocar aqui uma temperatura mais baixa do que se é preconizado, vocês acham que pode ter alguma interferência na leitura? É isso mesmo, pessoal. Sim, né? De fato vai ter uma interferência. Quando a gente coloca temperaturas abaixo, o que pode acontecer? Não vai ter ali a especificidade que se necessita, e com isso o primer ele pode se anelar, né? Ou seja, ele pode se ligar em locais errados. Com isso a gente pode ter resultados falso positivo. E da mesma forma, se for uma temperatura acima do recomendado, o primer também é afetado, né? Ele não consegue se anelar, e com isso a gente pode ter resultados falso negativo. Pessoal, desculpa. Só reforçando então, para que não haja confusão, quando a temperatura diminui, pode ter resultados falso positivos, e quando as temperaturas estão aumentadas em relação ao que se é preconizado, pode ter resultado falso negativo, né? Isso é extremamente importante quando a gente tem ali uma doença onde se necessita fazer um diagnóstico rápido e correto, né? Então, tem que ficar atento, né, a esses pormenores para que isso não ocorra. Né? A Lara está perguntando como que eu vou saber que quantidade de ciclos tem que fazer. Então, o objetivo, né, o intuito geral da PCR é aumentar o número de cópias desse DNA que está sendo estudado. Então, normalmente, a PCR em si, ela já tem, né, por característica, muita quantidade ali de ciclos. O que se preconiza é nesses componentes aqui, só retornando aqui um pouquinho. Dependendo, tem a amostra que é mais sensível, tem a amostra que vai ser mais resistente, então isso tudo é indicado dentro do próprio POP da técnica, né, que é o procedimento operacional padrão. Então, de uma maneira geral, né, o que vai determinar essa quantidade de ciclos é o que está querendo ali se pesquisar. Por exemplo, se for ali
uma amostra que tem baixa sensibilidade. Então, o que a gente tenta fazer para driblar essa baixa sensibilidade? É aumentar essa quantidade de ciclos. Então, se o equipamento ele faz o máximo de 40, a gente vai colocar 40. Porque o que a gente quer lá no final, né, é um resultado que seja confiável. Né? No entanto, ali se for uma amostra com uma alta sensibilidade, né? Ou seja, a gente consegue detectá-la mais fácil, então eu acredito que de 20 a 25 ciclos seja suficiente para detectar, né, como positivo. Então, isso depende, né, ali da amostra que está sendo analisada. O Felipe está perguntando em relação, né, à detecção do corona. Então, no coronavírus, ele é um vírus de o seu material genético, que é o RNA. Então, aqui, por exemplo, se fosse esse tubinho, a gente está fazendo um teste para detectar ali o coronavírus. Então, essa amostra, ela conteria o RNA do material ali genético do vírus. Se for uma pessoa já positiva, ao final a gente vai ter a amplificação do material genético desse vírus. Então, o resultado ele dá como positivo, né? Ou seja, reagente para o RNA viral do coronavírus. No entanto, se for uma pessoa ali, né, que está com suspeita, mas que não tem a doença, então quando chega aqui nesses componentes, se coleta ali com suave, né? É como se fosse um cotonete ali grandão. Só que aqui, né, essa reação, pessoal, a gente vai ver que ela é toda transparente. A gente não consegue visualizá-la. Precisa de uma outra técnica para a gente ver essa amplificação. Então, vamos supor que é um resultado negativo. Essa amostra aqui que coletou-se das vias aéreas do paciente e inoculou aqui junto com os outros recipientes, né? Na hora que vai fazer essa amplificação aqui, a amostra ela vai ser desprovida do material genético, porque é um paciente saudável, então não se encontra ali o alvo, né, para amplificar. Exatamente, Felipe. Então, quando é uma pessoa saudável ali, negativa para aquela referida doença, não ocorre nada disso, porque o alvo, né, aqui da técnica é amplificar. Se esse material genético não se encontra, a reação, né, ela não vai ocorrer, porque ela é voltada, né, para esse material genético. Então, por isso que tem aquele tempo, né, de coleta, porque vamos supor, isso também influencia no resultado. Se é uma pessoa que está bem no início, ali no primeiro, segundo dia, o vírus ele ainda não vai estar tão ativo, né? Precisa ali de alguns dias para ele replicar, né, o seu material genético. Então, se é uma pessoa que faz muito no início da doença e muito no finalzinho, a gente pode ter um resultado negativo, porque são fases da doença onde não se tem tanta replicação viral. Né? Lembrando que o vírus, né, é um micro-organismo intracelular obrigatório, então ele precisa da nossa maquinaria celular para ele se dividir.